Espírito Santo de Deus, ele tem que assumir o controle de tudo. Sempre o Espírito Santo de Deus, ele tem que estar à frente, né? Todos participam. E o que é o pós-encontro? É vindo já para a igreja, para ele aprender e quando chegar no encontro ele saber o que é certo e o que é errado, né? É onde ali nós temos a oportunidade de aprender o que é que nós vamos fazer para Deus e o que é que nós não vamos fazer para desagradar a Deus. Porque muitas das vezes nós vamos para o encontro, mas quando nós saímos, nós não acompanha a vida. É por isso que muitas das vezes então, tem muitos aí fora que não tem mais vontade de voltar para a igreja. O terceiro, treinar, né? O treinamento de líderes é feito não apenas na sala de aula, mas também nas células de multiplicação e célula de edificação, na visão. Ninguém fica só de banco na igreja. O princípio é quem se mantém sensível à direção de Deus. Ou seja, muitas vezes as pessoas elas querem controlar o Espírito Santo de Deus, mas não é assim. A gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. E eu coloquei alguns pontos. O primeiro ponto, pratique a oração no Espírito. Praticar a oração no Espírito é quando nós damos a liberdade para que o Espírito Santo interceda por nós. Como diz lá em Romanos 8:26, que o Senhor, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa oração move o sobrenatural, pois é o próprio Consolador que irá rogar por nós. Ou seja, quando a gente pratica a oração no Espírito, não somos nós a quem oramos, mas o Espírito Santo que vai estar orando por nós. Segundo ponto, encha sua mente com as verdades do Espírito. É importante que cada líder possa discernir quando o pensamento provém de Deus ou não. Então, quanto mais a gente enche a nossa mente de coisas que vão nos levar para mais perto de Deus, mais nós vamos estar cheios de Deus. Mas quanto mais a gente enche a nossa mente com coisas que vão levar, que nos traz ali o mundo, mais nós vamos nos afastar, né? E aqui, o terceiro ponto, declare as palavras do Espírito. Devemos ser cuidadosos com as palavras que saem da nossa boca, pois a boca só fala o que o coração está cheio, e queremos ganhar vidas e não afastá-las. Ou seja, né, a gente foi frutos, passamos a ser líder, de líder a gente alcança elas para fazer o mesmo trabalho, né? Dar frutos ali na célula e alcançar mais pessoas para o reino de Deus, né? E também desenvolver ali todo o trabalho celular, desenvolver cada um o seu dom, porque o Espírito Santo é que vai trabalhar na oração, na ministração, na palavra, e ali eles vão conhecer o que sabem, como a irmã falou, tem a oportunidade de se expressar, a oportunidade de dar uma palavra, de dar um testemunho, e ali eles vão se identificar no que Deus tem chamado para eles. E o quinto ponto é a unificação da mensagem. Ou seja, o que é unificar a mensagem? É falar uma só língua, como fala lá na palavra do Senhor. O Senhor fala assim: o povo é só um, todos têm uma só língua. Ou seja, uma só língua, a palavra do Senhor é uma só. Ela não pode ser dividida. O povo de Deus tem que falar da palavra de Deus, é por igual. Não é falar aqui da palavra de Deus e depois incentivar o irmão à idolatria, que não faz parte do ensinamento do Senhor ali, né? Ou seja, como o Senhor fala aqui, uma só língua. O que a gente deve falar para os irmãos é a palavra por igual. Temos que abraçar e tratar conforme seja o momento. Porque uma palavra mal colocada, ela acaba passando a tua para frente, né? E a gente não cada vez mais para longe de tudo. Ou seja, tem todos a mesma visão e falam as mesmas coisas. Ter compromisso. Todos da célula devem ter compromisso na célula como na igreja também. Metas de multiplicação. Ou seja, ganhar algumas aulas para o Senhor. Essa é uma das metas.
conforme seja a quantidade de líderes. As células vêm se multiplicando. Aí um exemplo, o líder mais 3 ou 4 pessoas faz a célula se multiplicar, né? Não vai mencionar aqui. Só uma pessoa, ela não vai ter, ela pode ter a capacidade de multiplicar uma célula, mas também não vai ter a capacidade de dar conta de todas as células. Então tem pessoas capacitadas também para poder fortalecer e multiplicar as células. Amém? Amém. E tem Samuel 13:14 e Atos 13, de 21 ao 22. Nessas escrituras que há algo, que nessas escrituras, nesses 2 versículos, né, tem algo em Davi que atraiu a atenção do coração de Deus. Deus começou a procurar alguém que fosse capaz de exercer uma liderança que alcançasse o propósito dele. Glória a Deus. E os seus olhos foram atraídos para onde estava Davi. Não pela sua aparência nem maneira, mas por algumas qualidades que nascia em seu coração, né? Não foi pelo jeito dele, por nada, porque Davi, a vista dos irmãos, Davi e Jesus, foi pelo coração dele. E Deus disse: é ele que vai ser o quê? Vamos tirar o desobediente. Oh, meu Deus. Me mude, Senhor, o Senhor fazer isso comigo, meu Pai. O tipo de liderança que Davi é, o tipo de líder que Davi era. O líder que não reivindicava a posição que fosse votado. Amém. Glória a Deus. Um líder totalmente dependente de Deus. Verdade. Um líder com o coração. Mas a gente não pode se deixar vencer, né? Porque é quando o inimigo. E a responsabilidade foi a sua motivação e força para o ministério. Ele recebe de Deus. A gente tem que pedir força a Deus, né? Colocar Deus na frente. Porque se for para mesmo a gente não consegue nada. O terceiro ponto, um líder de êxito tem um projeto para a sua vida e seu ministério. Um líder de êxito é um líder com um propósito. A gente tem que ter propósito, né? Aí é melhor, a gente tem que ter propósito. Aí no tempo de Deus vai ser cumprido. É que nem eu vi um vídeo, uma criança que colocou um quarto de guerra. Nesse quarto de guerra ela colocou um isopor, né? Aí ela colocou lá, decorou todinho, e lá tinha todos os seus pedidos, né? Colocaram ali com aquele, lá com os pedidos, aí ela ia alcançando, que era no tempo de Deus ainda, mas ela guerreando, orando a Deus. Porque tudo Deus tem propósito, né? Aí quarto, um líder de êxito sonha e vê além dos limites, visto pelas pessoas comuns. A gente tem que ser sonhador. O líder de sucesso é um sonhador. E aconteceu comigo, eu tive sonhos de Deus, é ali tomando. Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Grandão,